Você não pode atender a um capricho de um técnico sem que isso tenha uma avaliação muito mais profunda de mais gente. Eu concordo com o André e vou além. Quem o Flamengo poderia trazer desse nível, nas condições do Flamengo, financeiras do Flamengo, né? Que são muito boas no que diz respeito ao mercado aqui na América do Sul, mas Então, Bernardo, em cima disso, vou até responder o Felipe Garcia. Vocês são muito contraditórios. Quando o técnico europeu faz isso, vocês aplaudem. Aqui criticam, vira-latas. Na Europa, o cara tem dinheiro para contratar quem ele quiser. é lógico. Na É, Europa, ele tem dinheiro para contratar quem ele quiser. Aqui é que é a grande questão. E todo mundo quer jogar na Europa. Você vai lá, faz uma seleção, escolhe um jogador, vai lá, faz a proposta para ele, o cara vem, o cara vai. Ele larga onde ele tá, se a proposta for melhor, ele vem. Aqui não. Aqui, primeiro que tem a dificuldade de fazer uma proposta melhor pela proporção, 6-1, né, do euro pro real. Tem essa dificuldade, e segundo, o cara vir para América do Sul. Então é bem diferente, amigo. Não é questão de ser vira-lata, não. É questão de ser inteligente. A sua colocação aí não foi tão inteligente assim, não. Desculpe. é isso, por exemplo, o Julian Álvares sai do Manchester City para jogar no Atlético de Madrid, porque o Atlético de Madrid tinha a condição de lhe oferecer um bom salário, além de ressarcir o Manchester City financeiramente. Então, o Julian Álvares, gente, evidentemente que não vai jogar no Flamengo. O Harry Kane não vai jogar no Flamengo. Quem o Flamengo poderia trazer para repor a saída do Pedro? Eu não vejo, veja, é uma opinião minha, um jogador, isso no pré-lesão, tá? Eu não estou falando do pós-lesão, que aliás é a segunda grave na carreira do Pedro. No pré-lesão, eu não vejo nenhum centroavante. Como é que a gente pode, qual o termo correto aqui? Contratável pelo Flamengo, no que diz respeito ao aspecto financeiro, do mesmo nível do camisa 9 do Flamengo hoje. Não consigo ver. Não consigo, tá? E também não cabe a mim ficar jogando nomes aqui. Não, tem um fulano lá no River Plate. No River Plate não é o caso, né? Mas no clube X da Colômbia que seja melhor do que o Pedro. Não, não cabe a gente falar isso. Mas não tem. Aí é que está o ponto, na minha opinião. Existem centroavantes no futebol mundial melhores do que o Pedro? É óbvio que sim, é evidente que sim. Só que existem centroavantes melhores do que o Pedro, do que o Flamengo pode contratar? Aí é que está o ponto para mim. Aí é que está o ponto para mim. Eu não consigo enxergar, pelo menos no pré-lesão. Tá? No meu destaque inicial, eu disse aqui: de repente, o Pedro está sem condição de seguir no mesmo ritmo ao longo da carreira, desempenhar a mesma coisa por causa da lesão. Eu não sei. A gente não sabe. A gente não sabe. Isso já aconteceu com o Ganso, por exemplo, no Santos. Ele teve 2 lesões graves no joelho e nunca mais foi o mesmo. Foi vendido para o São Paulo, hoje está no Fluminense. Né? E pouco utilizado, aliás, na Copa do Mundo de Clubes, justamente pela falta de intensidade para dar combates na marcação, aquela coisa toda que a gente sabe das limitações do Paulo Henrique Ganso. De repente, isso está acontecendo com o Pedro, a gente não sabe. É uma possibilidade apenas, tá? Dito tudo isso, eu tô com o André. Se for só uma questão de preferência, não. Aí é sacanagem. E aí o Flamengo não pode se basear só na opinião do técnico. O técnico não pode ter esse poder absolutista. Por isso que tem lá o diretor técnico profissional. É para não, Pedro, o Felipe Luiz, dá uma segurada aí. Dá uma segurada aí, né? Então eu acho que não pode ser assim. Ah, o Felipe Luiz decidiu, então está decidido. Não, não, tem de haver uma avaliação mais profunda dessa história. Até porque amanhã o Felipe Luiz pode ser trocado. Ele pode não renovar o contrato. Tem um monte de gente aí pedindo cabeça de Felipe Luiz, tal, porque o Fluminense passou pela Inter e o Flamengo não passou pelo Bayern, como se fosse uma coisa binária, né? Mas deixa para lá. Mas ele pode cair um dia. Ele não vai ser eternamente técnico do Flamengo. Pode ficar 20 anos, não vai ficar a vida inteira. Então passa por aí também.
Você não pode atender a um capricho de um técnico sem que isso tenha uma avaliação muito mais profunda de mais gente, tá? Uma decisão desse tamanho, porque é uma decisão gigantesca, enorme, não pode passar só para atender a um capricho do técnico Felipe Luiz, não pode. É uma questão de processo, tá? Acho que nem no City o Guardiola teria essa prerrogativa. O Alex Ferguson lá atrás no United, talvez. Mas calma, alguém tem que chegar para o Felipe Luiz, se for esse o caso, e falar, dá uma segurada aí. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.